Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado e não tem nada pra falar. Então, bora lá direto pro caso de hoje. Não se tem muita informação sobre a vida do Jorge Villanueva Torres, apenas que ele nasceu no Peru em 1922 e que ele possivelmente teria algum transtorno mental. Isso as pessoas que dizem, né, que conviveram com ele. Ele era um menino negro e pobre que sobreviveu na infância fazendo pequenos furtos nos bondes lotados de Lima. Os meninos como ele, que faziam esses pequenos roubos, eles eram conhecidos como piranhitas ou pássaros fruteiros. Achei essa informação interessante. Não sei por que pássaros fruteiros, se alguém souber, por favor, comente aí. E assim, então, o Jorge cresceu nas ruas se virando como podia, né? Era um menino de rua. E aos 35 anos, ele já tinha passado algum tempo preso e era conhecido pelos policiais de Lima por suas passagens nas delegacias quando ele era pego por esses furtos que ele fazia, né? Então, na manhã de 8 de setembro de 1954, um casal de estudantes encontrou o corpo sem vida de uma criança de 3 anos em uma caverna na quebrada de Armendáriz, que é um desfiladeiro que separa as praias de Miraflores e Barranco. A imprensa rapidamente espalhou a notícia, né? Afinal, foi uma criança que foi encontrada. E só que eles noticiaram que o corpo apresentava sinais de abuso sexual. E aí, a opinião pública exigiu justiça para os pais da criança assassinada. Essa criança foi identificada depois como sendo Júlio Hidalgo Zavaleta. E aí, a autópsia, na verdade, revelou que o corpo, ele não tinha lesão de abuso sexual. As lesões que ele tinha era uma na frente da cabeça, algumas na frente da cabeça, do lado direito, e também uma lesão na perna direita. Outra informação relevante foi a descoberta de terra nas narinas, e os pulmões estavam dilatados e arroxeados. Então, o estado de conservação do corpo e os vestígios de ataque por roedores levaram à estimativa de que a morte tenha ocorrido nas 24 horas anteriores à descoberta do corpo. E aí, as conclusões do protocolo de autópsia foram as seguintes: traumatismo craniano, concussão e contusão cerebral, deixando o menor em questão inconsciente, e óbito por asfixia por sufocação. Isso porque, né, foi encontrado terra dentro do nariz dele. E aí a morte do pequeno Júlio trouxe muita pressão popular e apelos por justiça. A notícia era comentada, espalhada em todos os lugares, e as pessoas tinham medo que mais crianças fossem assassinadas, né? E dias depois, então, um vendedor de torrones chamado Ulderico Salazar Bermudes, ele se tornou a principal testemunha do caso. Isso porque ele procurou os policiais e assegurou aos detetives que ele tinha visto um homem negro que levava uma criança pelo barranco do Armendáriz. E aí, em seu depoimento, ele disse o seguinte: ele era um homem negro e alto, me comprou 20 centavos de torrone para o menino, eu posso reconhecê-lo. E meio pela descrição dele de que seria um homem, assim, que era em situação de rua ali, né? Daqueles que viviam ali em Lima. Vários homens negros em situação de rua foram presos pela polícia. E diante de uma dúzia de detidos, o Ulderico apontou para o Jorge Villanueva Torres, que na época tinha 35 anos. O Jorge também estava morando próximo dessa caverna onde o corpo havia sido encontrado, então ele virou o principal suspeito. O Ulderico chegou a comentar com a imprensa o seguinte: consegui identificá-lo porque tinha um dedo torto, como o homem que me comprou o doce pro Julito. E aí, a partir desse momento, o Jorge Villanueva Torres, que era conhecido nas ruas como Torpedo Negro, ele foi batizado pela imprensa nacional peruana como o Monstro de Armendáriz. E na declaração dele, o Jorge afirmou ser inocente. Ele disse o seguinte: cometi muitos crimes, fui um homem mau, mas este crime não me pertence. Mas por conta do passado dele, né, de pequenos furtos, ninguém acreditou nele. Afinal, era um homem negro pobre, né, em situação de rua, com ficha criminal. E aí ele foi logo aceito sem contestação como o principal suspeito de matar o menino Júlio.
E depois que ele foi preso, então o povo, né, já encontrou um culpado que eles aceitavam como culpado, e as pessoas começaram a clamar pela pena de morte. Então, houve uma manifestação pública nas ruas de Barranco, que era onde moravam os familiares do Júlio, e as pessoas gritavam morte ao monstro. Então, na tarde de 14 de setembro, alguns policiais informaram que o Jorge tinha confessado ser o autor do crime, e aí ele foi preso na penitenciária central, e os jornais e as rádios continuaram a inflamar o ódio coletivo contra ele. Todos achavam que o Jorge deveria morrer. Então o julgamento foi acompanhado pelo país inteiro, tinham pessoas curiosas se aglomerando todas as manhãs em frente ao tribunal. E a defesa do Jorge foi assumida pelo Carlos Henrique Melgar, que era um advogado de São Marcos, e ele tentou provar que o cliente dele não era culpado. O Jorge afirmou que ele foi obrigado a confessar, né, que foi torturado para confessar, e mais uma vez ninguém acreditou nele. Mas o testemunho do vendedor de torrones foi, assim, o prego no caixão, né? Porque ele jurou que o Jorge era o homem que ele viu levando o menino pra caverna. Então, as duas coisas que condenaram o Jorge foi, basicamente, o testemunho do vendedor e também o fato dele morar próximo aonde o corpo foi encontrado. Somente isso. Não tinha nenhuma prova física que ligasse ele ao assassinato, né? À morte do menino Júlio. A sentença foi emitida só 2 anos depois, isso em 8 de outubro de 1956, e eles consideraram o Jorge culpado de sequestro e assassinato, e ele foi condenado à morte. O advogado do Jorge tentou apelar dessa decisão, né, mas não teve sucesso. Então a sentença ia ser executada no dia 12 de dezembro de 1957. Milhares de pessoas se reuniram em frente à penitenciária central, onde o Jorge estava preso, e às 5h25 da manhã, 5 guardas arrastaram o Jorge até o muro onde ele iria ser fuzilado. Ele foi amarrado a um poste e 8 guardas o esperavam com seus rifles na mão. Conta-se que enquanto o oficial dava ordens para atirar, o Jorge gritava que era inocente. E foi só aí, né, depois que ele foi executado, que as pessoas que questionavam a culpa dele, né, falavam, será mesmo que foi ele? Essas pessoas começaram a ser ouvidas depois que ele já estava morto. O jornal La Prensa noticiou que a principal testemunha do caso, né, o vendedor Uderico, ele se contradisse mais de 30 vezes durante o julgamento. Então, ele era uma testemunha nada confiável. Nada. Então, basear todo o caso apenas na palavra dele foi, assim... Enfim, né? Foi um trabalho porquíssimo. Tanto... dos investigadores quanto da justiça, né? De quem condenou o Jorge. E aí, em 2004, o Victor Maurtua Vázquez, que era ex-diretor do Necrotério Central de Lima e que foi testemunha da execução do Jorge, né? O médico que atesta que o preso foi executado, ele divulgou uma reinterpretação dos acontecimentos que colocaram fim à vida do menino Júlio, né? Ele leu o protocolo da autópsia e ele observa uma reconstrução imprecisa da sequência de lesões sofridas pela criança. Ele falou assim: me chamou a atenção que até o último momento o Jorge insistiu em sua inocência. Pediu o arquivo do caso e me disseram que ele estava perdido, mas conseguiu o protocolo da autópsia e não há evidências para provar o crime. E aí, ao contrário, né, do que a imprensa havia divulgado na época e o que as pessoas acreditam até hoje, o menino não foi abusado sexualmente. Não tinha nenhum sinal disso. Pro Victor, então, uma linha temporal dos fatos que faria mais sentido devido às lesões no corpo seria a de que o Júlio foi atropelado e assim feriu a perna direita. Depois o corpo dele acabou deslizando ladeira abaixo pelo barranco até ele cair na caverna, o que teria provocado os ferimentos na cabeça. E ao cair virado para baixo, depois de perder os sentidos, ele por fim morreu asfixiado por sufocamento por estar com o rosto no chão desacordado. Então aí não seria nenhum assassinato, né? Seria uma morte acidental causada por um acidente de trânsito, né? Que alguém atropelou essa criança, não prestou socorro e um homem foi condenado por assassinato por isso. E o Victor chega a comentar sobre esse caso no livro dele, A Pena de Morte e os Crimes de Estupro. E ele diz que o Jorge foi vítima de monstruite, que é o fenômeno que se espalha pela mídia, criadora de desastres humanos que aterrorizam a sociedade e a fazem chorar para a aplicação de uma terapia radical
que a pena de morte. E foi realmente o que aconteceu, né? A mídia fez um estardalhaço, inflamou a opinião pública, e aí quando encontraram o primeiro suspeito, né, que entrava nesse perfil que já não é bem aceito pela sociedade, as pessoas clamam pela pena de morte. E se não fosse pena de morte, né, se encontrassem esse cara na rua, ele ia ser morto pelas próprias pessoas, né? Ia ser linchado, como a gente já viu em outros casos acontecendo aqui no podcast. E para o Manuel Jesus Orbegoso, que é o jornalista que acompanhou o caso, o Jorge foi julgado mais por ser negro, pobre e ladrão do que por assassinar uma criança. Ele diz assim: o pior das execuções que presenciei é não ter certeza de que o prisioneiro era culpado. O mesmo aconteceu com o monstro de Cajamarca, o Gilberto Vasques Bautista, executado em 1970 por estuprar e assassinar uma pastora. Ele tornou-se um santo popular. E a história do Jorge acabou transformando ele num mártir entre os presidiários do Peru. Ela também é inspiração para filmes, músicas e peças de teatro que falam sobre a condenação injusta dele, mas ele ainda é conhecido como o monstro de Armandárias, né? Que ainda é uma injustiça, né? Além dele ter sido condenado injustamente, ele ficou conhecido, então, na história, né, como um monstro. Que ele não era, né? Ele não... Hoje em dia há o consenso de que ele não assassinou essa criança. E é isso, gente. Se vocês tiverem sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Apoie o nosso podcast lá no site, tem como você apoiar, tá? milcrimes.com.br. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau. Até mais.